Coco, nascido nos mucambos dos Palmares, espalhado pelo Nordeste e Sudeste, nas senzalas, nos salões, é considerado um dos ritmos mais ricos do gênero forró. Ele será mostrado aqui através das suas matrizes tradicionais, os instrumentos, os tipos de coco, as danças e as músicas. Apesar da riqueza festiva e rítmica do coco, infelizmente, ele ainda é pouco difundido, pouco tocado e pouco resgatado em suas verdadeiras raízes, especialmente nas comunidades quilombolas do Nordeste, onde nasceu, floresceu e cresceu. Vamos tentar aqui transmitir a história e ressaltar a beleza das músicas e das danças. A finalidade, é claro, será de gerar empatia natural para quem conhece e para os futuros amantes que ainda não o viu. Quem sabe essa semente leve ao nosso povo, né, e à nossa juventude de todas as crenças, todas as cores e todas as raças a valorizar as nossas expressões culturais mais ricas. Isso só fortalece a nossa identidade, não é isso? E então, onde nasceu o coco? Bem, segundo alguns historiadores, o coco nasceu nos mucambos dos Palmares, lá pelo século XVII, por aí. De lá, o coco se espalhou pelo litoral, pelos sertões e por todas as regiões do Nordeste. Logo depois, passou a ser aceito nas classes sociais mais abastadas e dançado nos salões da alta sociedade por volta aí do século XIX. O Mário de Andrade, aquele da Semana da Arte Moderna, de 1922, ele considerava o coco como cantos orquéstricos. Isto porque a música, a poesia e a dança, segundo ele, estavam sempre intimamente ligadas como numa orquestra popular, né, feita para se dançar. Bem, o coco contava a história das senzalas ao mesmo tempo em que servia de diversão e fuga do sofrimento daquele trabalho duro e castigado. Bem, tudo começou lá nas senzalas, durante aquelas quebradas de coco, né? Assim dizem os pesquisadores, né? Para passar o tempo e aproveitando o ritmo, eles entoavam os versos, que depois viraram cantigas, que depois viraram as danças. Diz a história também que o coco cantado assim e dançado nas senzalas era uma espécie de comunicação em código para que o senhor de engenho não compreendesse os recados, né? Quá, tiê, quá, quá, cheguei agora, quá, quá, com um pé na meia e outro de fora. Diz que esse coco era um recado, né? Que o senhor de engenho estava desconfiado de alguma coisa que estava acontecendo ali entre eles. Mas, na maioria das vezes, os cantares de coco eram mesmo de histórias do passado, de lutas e de façanhas, né? Das proezas assim dos antepassados e vivências do cotidiano das comunidades. 1, 2, 3, e... Eu vou rachar os pés de tanto sapatear. Eu vou rachar os pés de tanto sapatear. Eu vou rachar os pés de tanto sapatear. Eu vou rachar os pés de tanto sapatear.
sapatear. De dia tá no açude, de noite pra batucar. De dia tá no açude, de noite pra batucar. Sambadeiro, tanto não pegar, se vier, palma de levar. Sambadeiro, tanto não pegar, se vier, palma de levar. Eu vou rasgar os pés de tanto sapatear. 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 De dia tá no açude, de noite pra batucar. De dia tá no açude, de noite pra batucar. Sambadeiro, canto não pegar, se vier, palma de levar. Sambadeiro, canto não pegar, se vier, palma de levar. Sambadeiro, canto não pegar, se vier, palma de levar. Mas sambadeiro, canto não pegar, se vier, palma de levar. Bem, o coco é uma manifestação cultural genuinamente brasileira, com elementos africanos na percussão, vejo o ganzá, vejo o zabumba, e influências indígenas na dança, né? Aquele ritmo sincopado e a coreografia de roda é coisa indígena, e são bem marcantes em quase todos os tipos de coco. Situado no Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo, está a comunidade do Camurim e resiste à sobrevivência cultural no bairro de Jacarepaguá. A igreja São Gonçalo do Amarante, construída por africanos escravizados em 1625, uma das mais antigas do Brasil, conserva muito de sua estrutura original. O anexo e a praça, ao lado da igreja, também são espaços importantes para as atividades culturais de capoeira, de jongo, maculelê, do coco, mas ainda carece de um centro cultural comunitário de resgate e manutenção dessas manifestações culturais. O nosso sonho, sinceramente, é a Casa do Coco do Camurim. Já imaginou? O Quilombo do Camurim possui importantes sítios arqueológicos e uma senzala original aqui perto da igreja. É um importante símbolo histórico que ainda conserva um pouco da sua estrutura original, apesar de ter sido alterada pelos moradores ao longo dos anos, né? Mas ainda tem as trilhas que agora fazem parte, né, do Parque Estadual, que refazem todos aqueles espaços daqueles escravos que fugiram da escravidão, daqueles tempos terríveis, né? Os vestígios de seus esconderijos, ainda de pequenas cavernas em formações rochosas, assim como essas casas de pau a pique, ainda pode ser encontrados por aqui, por toda essa floresta aqui, para a Pedra do Quilombo, que é um pico que servia de importante ponto de vigia para os quilombolas que conheciam muito bem essa floresta. Bem, por aqui o coco ainda resiste, ainda que em curtas apresentações anuais durante a Semana da Consciência Negra, que acontece normalmente em novembro. Mas ele precisa ser revitalizado. À medida em que o coco foi se espalhando pelas regiões do Nordeste, né, ao longo do tempo, ele foi adquirindo assim, vários formatos de toque e de jeito de cantar e de dançar. Bem, entre as inúmeras variações do coco, nós podemos destacar pelo menos as mais conhecidas ou aquelas mais tocadas. Podemos dizer o coco de roda, o coco de embolada, coco de zambê, o coco de linha, coco solto, coco virado, coco de engenho, coco praeiro,
coco de décima, que é também conhecido como coco de oitava, coco do sertão, coco do toré, e é muito coco e vai por aí afora. São muitas variações. Algumas elas são bem semelhantes e outras são muito bem distintas, né? Aí você pergunta como diferenciar um coco do outro. Às vezes se percebe por alguns detalhes, né? Por exemplo, o que diferencia um coco de roda do coco virado e dos demais cocos? É a coreografia. Já o coco de zambê, coco de ganzá ou coco de viola é diferente pela composição musical e pelas batidas, né, dos tambores. Já o coco de oitava ou o coco de décima, ele tem a ver com a estrutura poética, né? E o coco de embolada ou o coco de linha, que é a mesma coisa, tem uma levada básica de pandeiro entre dois emboladores, enfim, e assim por diante, né? O nome do coco também tem a ver com a forma como ele é tocado e dançado em cada região. Por exemplo, o coco praieiro é do litoral. O coco de engenho é aquele nascido e tocado nos engenhos de açúcar. E o coco do sertão? O coco do sertão é o típico da região sertaneja do Nordeste. E vai por aí. Quanta riqueza cultural tem esse país, né? O coco de roda. Tradicionalmente, o coco de roda é a dança coletiva mais conhecida. Tem um formato de roda, né, que tem um ritmo levado na palma da mão e cantos diversos com refrão repetidos pelo grupo, né? Os grupos profissionais do coco de roda normalmente são formados por dançadores com aquelas vestimentas coloridas, né? E enfeites na mão, nas cabeças. A tradição é que esse coco de roda tem uma democratização da dança, onde qualquer pessoa pode entrar na roda, pode dançar livremente e depois convidar outros participantes para a roda, né, com as famosas umbigadas. Bom, não existe época específica para essas danças, mas normalmente ocorre nos festejos juninos, mês de junho. Agora, por que a roda de coco? Por que coco de roda? Bem, a roda tem um sentido de igualdade entre os brincantes, entre as pessoas, né? Em círculo, ninguém está na frente ou atrás de ninguém e todos se sentem num espaço de igualdade e de pertencimento onde as pessoas se veem e são vistas, né? A participação é livre, é espontânea, é tudo maravilhoso. Coco de embolada. O coco de embolada já é uma tradição inspirada nos antigos trovadores medievais. Geralmente é apresentado por uma dupla de emboladores, né, tocando pandeiro, que encantam o público com as suas improvisações baseadas no tema ensaiado ou motes, às vezes, que são sugeridos livremente pela plateia. O coco de embolada é diferente do cordel e do repente. Embora também se trate de um duelo entre os cantadores, eles são diferentes. Os nomes mais conhecidos do coco de embolada são Caju e Castanha, Roque Terezinha e o rei da embolada, Manezinho Araújo. O coco de zambê. O coco de zambê é um pouco diferente dos outros tipos de coco. Alguns dizem que zambê vem do nome zumbi, mas faz mais sentido que esse nome seja por conta do instrumento predominante do coco, que é o djembe, que é originário da Guiné, que é esculpido normalmente num pau oco, né? É por isso que ele é também conhecido como coco do pau furado. É bem parecida a dança com a capoeira, né?
mas também tem as suas peculiaridades. Tem uma origem potiguar, ou seja, vem lá do Rio Grande do Norte, e o forte da dança é a criatividade dos brincantes e a batida frenética dos tambores, né? No zambê tem o dançador, tem o toadeiro e o tocador. Mas segundo alguns mestres, o tocador é o elemento mais importante do grupo. Os grandes mestres desse tipo de coco são os mestres Geraldo, Lucas do Congo, a Dona Militana e o grande mestre Cornélio, entre outros. O grupo Raízes da Arco Verde é um dos mais tradicionais e inspiradores grupos de coco de raiz do Nordeste. Embora tenha como registro de origem o ano de 1992, sua história remonta de muitos anos antes da tradição e o coloca como um dos mais antigos grupos de resgate da cultura do coco no Nordeste e no país. Bem, misturando influências da cultura afro-indígena e um repertório assim muito diversificado, esse grupo ficou muito conhecido pelo chamado coco de trupé, que foi desenvolvido, pensado pelo Calixto, né? Uma figura bastante conhecida do coco em Arco Verde, lá em Pernambuco, que é bem marcado pela batida dos pés com tamanco, acompanhado de pandeiro, triângulo, surdo e o ganzá. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Canta um beijo, sou negro guerreiro, desde o terreiro, se dá maguiar, negro candinho. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Canta beijo, negro guerreiro, filho de pegueiro, da maquiagem, negro calixto, filho de coqueiro, coro bandeira do povo balanceia. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. Cantador de negro na senzala, canta negro até de madrugada. E vem o coco Raízes de Arco Verde. Pensando que nele logo eu vou descer a minha língua nesse coco no bandeira. Mestre de coco de roda, nascido em Palmeira dos Índios, nas Alagoas, Jacinto Silva optou por fixar residência em Caruaru, Pernambuco, ao invés do Rio de Janeiro, para onde veio assim, uma grande parte de artistas nordestinos, né, como Luiz Gonzaga, Jacques Pandeiro. Se o público do Sudeste pouco conhecia, não se pode dizer o mesmo do público nordestino, né, que é amante das emboladas, dos cocos, de outros ritmos gravados por ele ao longo dos anos. Ele é um dos mais célebres coquistas do Nordeste. Ele interpretava como ninguém as suas próprias canções, inclusive o coco sincopado, que é o gênero do qual ele era o senhor absoluto. Eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado, vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar. Eu já cantei coco tocado e quatrão, só falta o coco sincopado eu vou sincopar. Por isso tô cantando coco sincopado, se o coco é sincopado canto coco sincopar. Eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado, eu vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar. A minha língua nesse coco não bambeia, se o coco é sincopado eu vou sincopar. Eu quero ver você sincopar esse coco, e esse coco eu quero ver você sincopar, menina. Esse coco é todo sincopado, é um cego inventado para o canto desatar. Eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado, eu vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia.
nem de lado vou ver. Se a minha língua é da minha língua nesse corpo não bambeia. Se for esse copado eu vou se copar. A minha língua nesse corpo não bambeia. Se for esse copado eu vou se copar. Nega! O sincopado do coco é aquele jogo do cantar a letra brincando com o ritmo das palavras. Na música, o mestre Jacinto Silva era simplesmente genial. Salve, meu querido pandeiro! Megadeth! Mas pra se dançar o coco, ouvir, tem que ter uma sanfona. Liso do acordeão. Eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Eu canto coco de bolada aquele dia, canto de dia, até a barra quebrar. Se eu me gritar, porque eu sou bandeiro, no meio do terreiro, eu canto coco de graça. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se cantar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Canto do coco, cantar coco é meu destino, desde o tempo do menino, que eu sou bom pra me dançar. Quando eu chegar, se demora nem muito, eu canto coco de roda, quatro noites separadas. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Pra cantar coco, eu sou uma semana inteira, balança a peneira, se não te quero dançar. Pode dançar que eu vou cantar doce de coco, que esse coco não é um que quero ver sapatear. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Seguro o coco, eu sou do coco, eu canto coco de graça pra se dançar. Segura, porra! Segura nele! Segura nele, rapaz! Eu acho que, dentre tantos mestres e mestras do coco no Brasil, poucos artistas se comparam à grande mestra Aurinha do coco. Ela tinha uma versatilidade própria de todos os sotaques do coco. Até quem diga, né, como Naná Vasconcelos citou, que ela é nativa do coco. É do coco xambá, coco de praia, coco de roda, do coco embolado, do coco de Olinda, ou seja, de todos os cocos. Era considerada, segundo o querido, grande percussionista Naná Vasconcelos, a primeira dama do coco. Ela partiu, mas deixou seu legado de família e de fãs. Salve Aurinha, salve Negadeza. Então, essa questão já vem, manhinha vindo da música erudita e chegando no reduto do coco, a partir do momento que casou com o Painho, o filho de Selma do Coco. E aí ela chega no reduto do Amparo, na casa de Voinha, e vai vivenciar toda essa questão, né, da cultura popular, que minha avó tinha ensambadas na casa dela, na Rua do Amparo 129, e aí tomou uma proporção, né? E elas eram tapioqueiras do Alto da Sé. Elas vendiam tapioca no Alto da Sé. E no Alto da Sé também aconteciam as rodas de coco. E aí foi nesse momento que Manhã sai da música erudita, sai dos corais, para entrar na música popular, através do casamento, né, com meu pai. E aí ela chega na casa de Selma do Coco e se unindo com Selma do Coco para fazer os trabalhos, os shows e tudo. Lá no mar tem areia, areia, areia no mar, e areia boa, areia, pra se peneirar, areia. No mar tem areia, areia, areia no mar,
só. Quando eu pensava que era três, era um babado só. Quando eu pensava que era quatro, era um babado só. Quando eu pensava que era cinco, era um babado só. Quando eu pensava que era seis, era um babado só. Mas não bate em areia, areia do mar, e areia boa, primeira. Mas não bate em areia, areia do mar, e areia boa, primeira. Eu convivi com todos os coquistas, né? Porque tem o coco do Reduto, ali do Amparo, Amaro Branco, Carmo, né? Guadalupe. Que assim, o coco do Guadalupe já diferencia que é um coco de umbingada, da mãe Bete de Oxum. E aí minha avó e minha mãe, com o pessoal do Amaro Branco, elas fazem coco de roda, né? Que é o coco praieiro e tal. E aí já tem outros mestres lá do Amaro Branco que fazem coco de embolada, assim como o mestre Galo Preto. Tem um coco do mestre Zé Teté, que é da zona da Mata Norte, que aí já são outros elementos, né, de instrumentação e tal. E o coco que mais me marca, assim, é o do meu Reduto, né, que é o coco de roda, que é dos meus mestres, Aurinha, Selma do Coco, Ana Lúcia, mestre Dedo do coco, e é isso. Vocês, hein? Deus abençoe, Dona Selma e Dona Aurinha. Vou formar roda de coco, pode entrar que a casa é minha. Vou caminhando para o alto da ribeira, vou chamar mestre Saúl, vai começar a brincadeira. A Beca chora, essa luz que tá tocando, a roda vai se formando até amanhecer o dia. Olê, 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 olá. Entre banda do coco, todo mundo quer sambar. Olê, 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 olá. Entre a roda do coco, todo mundo quer O coco da minha mãe, ele já vem, como a minha avó nunca teve essa questão, a gente sempre para fazer um show, a gente não ensaiava, era tudo muito improvisado mesmo, era como se fosse um coco de improviso. Aí quando chega a minha mãe, né, com esse todo o trabalho da música erudita, e aí a gente já tem que montar os vocais, tônica, né, tônica, terça, quinta, oitava, tudo montadinho, tudo muito organizado, né. Não que minha avó não fosse organizada, mas assim, existia aquele todo trabalho, era muito trabalhoso realmente, porque quando a gente, se tivesse algum deslize no vocal, por exemplo, ela já olhava assim, ela já sentia que tinha alguma coisa meio que fora do contexto ali, né? Amanhã era aquela coisa lapidada, aquele cuidado, que era massa também, mas eu gostava mais de fazer as coisas aí com minha avó, era bem bacana também. Dona Selma do Coco, a pernambucana, moradora do bairro da Mostardinha e de Olinda, lá em Recife. Praticamente ela começou a fazer o seu sucesso em shows após os 65 anos de idade. Era é considerada a rainha do coco. Dona Selma tornou conhecido esse nosso gênero do coco na Alemanha, nos Estados Unidos e em grandes festivais junto a grandes nomes da música internacional. Não é exagero dizer que a trajetória dessa grande artista negra e nordestina, apesar do preconceito e das dificuldades, tem uma enorme importância para o coco e para a cultura brasileira. O coco também tinha uma finalidade colaborativa. Quando se convidava as pessoas para dançar, e assim pisar o barro do chão das casas em construção, era assim que eles resolviam as questões na comunidade, né?
Quem dizia essas coisas era o mestre Verdelino, de Alagoas, que também criou, né, um jeito alagoano de dançar o coco. Então, o contexto social e cultural era, naquela época, né, de divertimento dos brincantes, ao mesmo tempo de cooperação na comunidade. A embigada. A embigada ou umbigada é um gesto que saúda e convida quem está fora da roda para entrar e para dançar. Pode ser um toque físico ou a simulação de que mesmo a distância é suficiente para a saudação e o convite, né? A umbigada ocorre no coco de roda. E o porquê da umbigada, né? A tradição da umbigada, segundo dizem, é a troca de energia entre as pessoas, né? Para os povos africanos, um umbigo representa a grande boca, né? A primeira que o ser humano se alimenta e aquela que continuaremos a nos alimentar da energia cósmica pelo resto das nossas vidas. E as roupas do coco? De um modo geral, na maioria dos grupos de coco, as mulheres usam saias rodadas bem coloridas, né? Flor no cabelo, e os homens usam calças imitando a roupa dos escravos. As saias são feitas de chita e têm um significado de roupa barata, em que as escravas eram assim vestidas, né? E o coco, assim como as suas vestimentas, trazem consigo um simbolismo repleto de elementos culturais e mensagens ocultas que se constroem ao longo do tempo como resistência e memória de algo muito vivo e marcante que existiu e não se perdeu. Quando observamos o resultado de estudos de pesquisadores e a supremacia de outros gêneros sobre a cultura popular, né, como o funk e o sertanejo, por exemplo, percebe-se que há um certo desinteresse, principalmente dos jovens, né, pela manutenção da brincadeira, né? O coco já foi no passado uma dança de minorias discriminadas pela etnia, né? É coisa de negro, é coisa de índio. E discriminado pela situação econômica também, assim, tipo, é feito coisa de pobre, né? Cantado por pobres. E pior, discriminado por questão da baixa escolaridade, né? Isso é tocado por gente que não tem estudos, semi-analfabetos. Mas ele tende a ser independente ao deixar de ser submetido a alguém ou a grupos de poderes e decisões políticas. Pense nisso. Quem serão os futuros mestres e mestres do coco? Nossos mestres e mestras são insubstituíveis, mas podem e devem ter continuadores. Da Aurinha do Coco, do Jacques do Pandeiro, do Jacinto Silva, do Bilil de Campina, do mestre Salustiano, Dona Selma do Coco, mestre Verdelino e tantos outros e outras. Então, minha gente, o coco é isso. Não dá para mostrar tudo aqui, é claro, mas dá para se ter uma noção dessa riqueza maravilhosa. Por conta das suas origens, das manifestações nas camadas mais oprimidas e marginalizadas, o coco sempre sofreu a discriminação, né, da mídia e das classes dominantes. A sua sobrevivência até os dias de hoje deve-se mais à sua persistência. Por isso, ele é reconhecido como a expressão cultural da resistência. E assim deve se manter para as próximas gerações. Seu grito silenciou lá no alto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada com um tiro de espingarda pela mão de um agressor. Fico orando, a Deus peço clemência, com toda essa violência o mundo vai se acabar. Moro em Olinda, canto coco com amor, luto contra a violência porque mulher também sou. Ei, eu sou guerreira mulher, mulher guerreira eu sou. Eu canto coco em Olinda e canto com muito amor. É isso.
que nasceu o coco foi na Bahia ou em Caruaru. A Paraíba é terra de coqueiro, Jaques do Pandeiro é número 1. Jacinto Silva é lá de Pernambuco, não tem um maluco melhor do que tu. Coco de roda, coco de bigada, é embolada na palma da mão. A gente bate tamanco pandeiro, coco é brasileiro, é de arrumação. Tem uma roda no meio do terreiro, e quem não tem dinheiro tem animação. Nas Alagoas é boa batucada, sapateada no meio do salão. O coco vara pela madrugada, em Arapiraca no Alto Sertão. Lá na Bahia tem muita cocada, em Pernambuco é terra do rojão. A dona Selma do coco é danada, e o Dom Chicote não é bobo não. Coco de praia, coco de engenho, tem que ter muito empenho pra poder tocar. Quem não embola no mote da língua, vai morrer a míngua sem saber cantar. E quem quiser aprender esse treco, tem que vir de rego de Caracachá. Que nasceu o coco foi na Bahia ou em Caruaru. A Paraíba é terra de coqueiro, Jaques do Pandeiro é número 1. Jacinto Silva é lá de Pernambuco, não tem um maluco melhor do que tu. Coco de roda, coco de bigada, é embolada na palma da mão. A gente bate tamanco pandeiro, coco é brasileiro, é de arrumação. Tem uma roda no meio do terreiro, e quem não tem dinheiro tem animação. Nas Alagoas é boa batucada, sapateada no meio do salão. O coco vara pela madrugada, em Arapiraca no Alto Sertão. Lá na Bahia tem muita cocada, em Pernambuco é terra do rojão. A dona Selma do coco é danada, e o Dom Chicote não é bobo não. Coco de praia, coco de engenho, tem que ter muito empenho pra poder tocar. Quem não embola no mote da língua, vai morrer a míngua sem saber cantar. E quem quiser aprender esse treco, tem que vir de rego de Caracachá. Eu vou cantar um coco sincopado. Tá muito rápido, né, velho? Eu vou cantar um coco sincopado. Peraí. É um coco sincopado. Pois é? É luta, viu? Não, mas dá pra fazer. O fundamento Mas tu é quer- esse aí. É, tá bom, tá legal. Então o cara que gravou mais rápido ainda de Caruaru. Eu vou cantar um coco sincopado. É de banda aqui, não é de lá, eu vou cantar de vinhão e guardar. A minha língua dá, a minha língua... Peraí, Gai. Ah, eu indo andar de vez de lado, vou ver se a minha língua... Bora, É de banda aqui, não é de lá. É, bora. Tá boa, pode ser? Vai dar tudo certo, que Deus é bom, hein? Deus é bom.